Este programa tem o oferecimento de Specialized. Voltamos com o Márcio Ravelli, o nosso convidado de hoje aqui no MTB 90 Entrevista. Você já sofreu algum acidente sério que tenha te afastado por algum tempo das competições? Eu estava treinando, dia 5 de março, eu estava treinando para Araxá, Copa Internacional. Copa Internacional. Era dia 24, Copa Internacional. Que, aliás, o MTB 90 vai fazer a cobertura e a transmissão ao vivo da Copa Internacional, hein? Fiquem atentos. O Araxá é uma das melhores aqui que nós temos no Brasil em termos de cross country, então tem que ir mesmo. Aí o que aconteceu? Eu estava treinando eu e mais dois meninos lá de Itu, eu estava super bem assim, e andando muito forte, 2011. E era uma descida que eu estava acostumado lá na Menguita, o cara um dia colocou uma cerca pro gado dele. E a gente passa ali assim com frequência. E um dia ele colocou uma cerca. Eu descendo, 4 horas da tarde, um lugar de sombra, com óculos escuros. Resumindo, daí no meio da cerca saiu voando igual o super-homem. Aí fui por cima da cerca, levei a cerca no peito, ralei com arame farpado a canela e os 2 braços e caí de ombro numa pedra. Só que quando eu caí, né, os meninos falaram, você é meio de borracha e tal. Mas eu levantei normal, vi que estava ralado assim, montei na bicicleta toda torta, e senti uma queimação aqui no Onde você bateu. Aí continuei, eu fui subir, mas essa dor foi queimando. Eu falei, gente, eu acho que eu vi que o parafuso ali estava meio descolado, né? Falei, nossa, tem alguma coisa aqui que não tá legal. Aí a dor veio, aquela dor. Falei, Jefferson, acho que ferrei, acho que eu quebrei a clavícula. Aí beleza, subi, chamei um cara para resgatar tal, e aí ele foi empurrando a bicicleta, o cara veio com o carro, cheguei no hospital, o médico analisou e falou, olha, vamos tirar uma radiografia, tirou tal, ele falou, não tem notícia boa para você não. Eu falei, quebrei, né? Isso eu já sei. Ele falou, não, você rompeu o ligamento. O seu ligamento, você não quebrou, você rompeu o ligamento, que é mais grave. Eu falei, doutor, mas eu tenho corrido dia 24. Ele falou, não, aí dá uns... Ele falou, você é atleta uns 3, 4 meses, acho que você já está bom. Nossa. Eu falei, não, o senhor não está entendendo, eu vou correr dia 24. Aquelas loucuras, eu já corri de braço engessado. Aí beleza, deu 9 dias, eu engessado, amarrei, ele falou, não vamos operar, não vamos fazer nada, vamos botar uma tala aí, fazer uns negócios, você tá um medicamento aqui para tentar... E aí a gente vai fazer um tratamento. Depois, semana que vem, você vem aqui e a gente tenta ver o que vai fazer, se vai operar, se vai colar, o que vai fazer. Não voltei mais nele. Depois de 9 dias eu andei, peguei speed e fui para a estrada. Bom, resumindo, eu corri a Copa Internacional, fiquei em quarto, porque eu não queria perder ponto. E engraçado que eu estava descendo, e Araxá é meio complicado, porque tem umas escadarias de pedra lá. E eu descia com uma mão só, assim, porque todo o impacto que vinha de cima do guidão eu não conseguia controlar. E a puxada eu conseguia, então na subida me dava, né, porque eu amarrei bem. E só que eu não falei para muita gente, porque senão iam chamar de louco e aí ia ficar um pouco desagradável também. Muitas pessoas iam me criticar por causa disso. Hoje eu falo porque já foi. E aí eu corri, eu fiquei em quarto. Eu lembro que daí depois eu ganhei outra etapa, que eu não lembro a segunda etapa onde foi, a última etapa também até foi em Congonhas. Então, assim, a única lesão que eu tenho, cara, não tenho nenhum dedinho quebrado, graças a Deus. Poxa, que bom, né? E tá colado, acho que ficou melhor do que antes, viu? Sei lá. Márcio, você chegou uma época a se inspirar no John Tomac. Foi. Né? No início dos anos 90, aquele visual, bigodão e tal, do norte-americano, super campeão do mountain bike. Exato. Quais foram os seus ídolos ali dentro do mountain bike internacional? Cara, todo mundo tem um ídolo, todos, né? Em todas as modalidades, em todos os setores e por aí vai. Eu, na minha época, a gente começou e foi muito bacana. O Bob acompanhou muito a nossa carreira. Inclusive, eu daí, quando ele ia treinar com a gente tinha essa mania. Até o Bob entrou na onda lá de andar com as bikes com guidão, Oswaldão. Eu lembro que a gente tinha a mania de sempre copiar alguém. E o cara, o John Tomac, que na época era um Nino Shooter de hoje, né? Então a gente tinha cavanhaque, peninha, não sei o quê. A gente sempre... Ele foi um cara, assim, que me inspirou muito. O estilo de pilotagem dele... Você chegou a competir com ele? Sim. Meu primeiro mundial em 91, em Quebec. Na verdade, 92. Que 91... É que é muito tempo, né? Para lembrar, às vezes, é complicado. Mas eu lembro que em 92, em Quebec, a gente correu junto.
E, se eu não me engano, o Fishnet foi em primeiro, ele teve algum problema. Thomas Friedman, Ganho, suíço. Então a gente correu, eu acho que o Thomas, que se eu não me engano ele encerrou 98, se eu não me engano foi isso. 99, que eu acho que ele correu com o Miles Rockwell em Sierra Nevada, acho que foi o último ano dele, não tenho certeza. Que ele Mas a saiu gente correu muito, eu corri um Norba com ele, eu corri o Norba também? Você chegou a ele, o disputar Rich com ele? Graywell e outros caras, Tinker, o Tink Juarez. mesmo, nossa, o Tink a gente correu muito ali, até o Pan-Americano a gente correu, Bart Brandt, Bart, holandês. enfim, toda essa galera aí a gente correu junto por Que Copas bom, do Mundo legal. e outras provas aí. E você batia guidão ali com eles? Chegava a Era disputar? difícil, hein? Ali é sangue azul. Era muito aqui, diferente a técnica, a preparação. Qual era a maior diferença que você via desses caras? Porque você aqui era um number one, era o nosso número um aqui brasileiro. E a gente, claro que, pô, agora ele vai lá. Não é à toa que ele trouxe aqui a medalha de campeão pan-americano, medalha de campeão sul-americano. Enfim, outras medalhas. Medalha de campeão brasileiro, afinal são 12 títulos, são 12 medalhas. Essa aqui é mais moderna, né? A atual da Confederação Brasileira. Então, todas essas conquistas aqui, você teve brigando com grandes nomes do mountain bike, né? De igual para igual ali. Mas tinham alguns ETs ali, né? Alguns super-humanos. Como é que você vê essa referência? Você pensava, caramba, por que eu não consigo andar no ritmo desses caras, ou chegar junto, ou bater guidão? Como que era essa... A gente tinha pouco recurso para correr. A gente só corria uma prova internacional praticamente, que era o Mundial. Sim. A confederação não levava a gente para fazer um intercâmbio. Se eu tivesse morado nos Estados Unidos ou algo parecido, ou tivesse feito um intercâmbio, tivesse uma estrutura como a Vancini tem hoje, né, uma das melhores equipes do mundo praticamente, eu confesso que eu tinha ficado entre os 3 melhores do mundo. Porque assim, em 94 eu corri o Mundial, fui 24º. Na quarta-feira a gente... 94 foi em Vail? Em Vail, Colorado. verdade. O que acontecia? A gente ia para o Mundial, a gente não tinha pontuação alguma, a gente tinha que participar de um qualifying, uma classificatória na quarta-feira, porque eram 220 caras correndo, 80 vagas já eram definidas para os candidatos e seus rankings, né? Então, assim, os melhores o próprio Thomas, todos aqueles caras lá... O Journeys, o norueguês, foi campeão. Todos eles, e o italiano lá, o Daniele Pontoni, todos os caras tinham um ranking. E o que acontecia? O brasileiro, não tem ranking? Então tá, então vocês vão ter que participar de um qualifying aí, ó. Vai largar 80 caras e classificam 20, 27, tem uma porcentagem mais ou menos ali. Eu corri na quarta-feira, classifiquei para o qualifying, para a final, que seria domingo. Cara, foi tão engraçado, porque assim, a gente foi para a classificatória e foi o qualifying é metade de uma prova, né? E a nossa prova naquela época durava 2 horas e meia. Hoje ela dura 1 hora e meia, por causa da televisão e tudo mais, a prova está mais explosiva hoje. E o que aconteceu muito ali, fui para o qualifying, me classifiquei, e aí fui para a final. E eles vão chamando a lista daqueles classificados. 80 vai lá na frente e vem... Sem brincadeira, eu subi na grade, onde eu estava largando assim, eu subi na grade e tentei olhar para ver onde estava o primeiro. Eu sei como é isso. E eu falava assim, olha, o cara deve estar uns 300 metros na minha frente, como é que eu vou chegar nesse cara? Nunca. Tem um lado psicológico, eu sempre falo que assim, o esporte, principalmente hoje, assim, a tecnologia está tão avançada, em todos os atletas estão buscando tudo aquilo, que o lado psicológico, até mesmo na minha época, ele é o fator principal para ganhar a corrida. Porque se você pegar a diferença entre um ou outro, tecnicamente falando, máquina e tudo mais, métodos de treinamento, todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo bebe a mesma coisa praticamente. Um fica sabendo o que o outro faz e por aí vai. Na minha época também era mais ou menos isso. Tá, e administrar tudo isso e jogar tudo isso para uma corrida, aí é complicado. Né? Aí você vê o lado psicológico mesmo de suportar tudo isso aí. Porque quando você está aqui em cima, quem está embaixo te olha para cima. Eu cheguei em provas sem treino, provas técnicas, principalmente quando tinha barro, eu andava pra caramba no barro. Pessoas chegavam para mim e falavam assim, pô, Ravelli, o circuito tá para você, hein? Pô, tem técnica, umas descidas lá que ninguém desce. Então aí o cara já perdia.
O cara já me entregava o título. Eu falava assim, opa, o cara já me colocou no pedestal. Então, esse lado psicológico é muito importante, né, trabalhar. É verdade. E eu, naquela época, quando eu via, porque assim, tem uma fita de ficar 7 ainda, de 94, hoje ela já está digitalizada, que 3 caras descem uma descida lá do rock and roll lá do Niveio, que era o John Tomac, o Travis Brown e eu. E eu ainda escapa meu pé, mas eu conserto e vou. O David Wins, os caras lá tomaram uns rola assim, você vê a maioria, assim, 90% empurrando a bicicleta. E eu não empurrava não. O John Tomac, ele quebrou a bike, parece o câmbio, não foi? Enroscou. Foi, ele quebrou o câmbio também. E eu não me abalei psicologicamente por estar vendo esses caras na frente. Ninguém me passou na prova. Você tinha toda a técnica para conseguir... A minha posição da largada devia ser mais ou menos 140, 145, pela ordem. Ninguém me passou, eu só passei. E eu só não fui mais para frente porque acabou a corrida, porque é uma prova assim que eu estava muito bem fisicamente, muito bem mesmo. Então o que acontece? Para a gente realmente poder andar com esse pessoal aí, eu acho que tem que ter tudo isso aí. Você tem que ter um investimento, tem que ter um intercâmbio, morar fora, enfim, porque não adianta você ficar correndo aqui, a referência é sempre maior. Você só anda bem quando você está com um cara melhor que você. Isso é verdade. Entendeu? Você sempre busca uma referência na tua frente, você nunca olha para trás. E com isso, se eu tivesse até em 96, eu lembro que eu recebi um convite para correr, o pessoal da GT, eu ia trabalhar e correr nos Estados Unidos, eu não fui porque eu recebi uma proposta muito boa para continuar aqui no Brasil e eu acabei ficando. Mas eu acho que até hoje eu fico com isso na cabeça, e se eu tivesse ido, será que eu teria ido? Eu acho que sim, eu acho que eu teria condições de andar com os caras de igual para igual. Dê um joinha e compartilhe o nosso vídeo. Deixe os seus comentários, perguntas e sugestões. Inscreva-se em nosso canal e ative a notificação para você receber todas as novidades do MTB 90.